Olá, meus amados irmãos, a partir de hoje, dia 8, eu gostaria de estar compartilhando a cada dia uma devocional nesse período de Páscoa. Hoje eu queria tomar como tema o cenário da crucificação, Lucas capítulo 23, versículo 26 em diante. Quando levaram dali, pegaram um certo Simão, que era sirineu, e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas, para que a carregasse atrás de Jesus. Uma grande multidão seguia, e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, virando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim, por vós mesmas e por vossos filhos, porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobre-nos. Pois se fazem isso com a lenha verde, que farão com a seca? E levavam também com ele 2 criminosos para serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sortes sobre elas. Esses dias eu tenho sido auxiliado por esse livro do George Bray, Quem é Jesus? Um livro formidável. Bray, nesse livro, ele fala algo que é bastante oportuno. Ele diz que as pessoas de hoje veem a disposição de Deus em perdoar pessoas que não merecem como uma coisa negativa. Porque a mentalidade contemporânea é que se Deus não nos aceita como nós somos e não nos deixa agir como gostaríamos, para que a gente use nosso potencial sem restrições, então isso não é amor. É aquela mentalidade como um casal de namorados: se você não me ama do jeito que eu sou, então você na verdade ama um referencial que a sua mente constituiu. A verdade é que Deus nos ama o bastante para nos aceitar como somos, mas nos ama demais para deixar que a gente continue sendo as mesmas pessoas. O George Bray, ele fala que essa mentalidade evangélica contemporânea, essa ideia de aceitação da parte de Deus sem restrições, é uma perversão da fé evangélica que acabou caindo nos púlpitos de hoje. E é verdade, o Bray tem toda a razão em pontuar isso. Mas voltando sua atenção para esse cenário da crucificação, no texto que nós acabamos de ler, atente comigo que existem 3 grupos sendo representados aqui. O primeiro, representado por Simão, o sirineu. Jesus está de tal maneira esgotado, ele foi traído, abandonado, ele tem experimentado essa solidão, os discípulos se dispersaram, sofrendo humilhação, negação, e fisicamente os próprios soldados romanos reconhecem que Jesus não está mais conseguindo carregar a viga horizontal da cruz. Mas eles, os soldados, não podem se submeter à vergonha pública de auxiliar Jesus. A primeira pessoa que eles olham no redor, eles a escolhem para que possa então carregar essa viga para Jesus. E esse homem é chamado Simão. Via de regra, nós temos a tendência de olhar e falar: que privilégio que esse homem está tendo. Mas não,
É uma vergonha que ninguém gostaria de passar, porque aquele que a carregasse seria colocado sob a imagem de julgamento, de condenação. As pessoas passariam a vê-lo como condenado. Então, nós percebemos que Simão, ele tem que seguir Jesus de uma forma totalmente forçada, e ele tem que carregar essa cruz de uma forma também forçada. É objetivo de Lucas que os seus leitores se identificassem com Simão, como pessoas que, como Simão, podem muito bem, por obrigação, estar seguindo Jesus, sem ter mais o compromisso da sua vontade. Simplesmente seguir a Jesus porque se tornou ocasional. Participar de uma igreja, participar de uma membresia, mas não mais tendo a verdadeira perspectiva do que envolve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então, neste cenário da crucificação, é representado por meio de Simão esse primeiro grupo. Mas ele não é o único protagonista apenas desse cenário. Existem mais dois personagens importantes aqui nesse texto. Atente comigo. O versículo 27. Uma grande multidão seguia, e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Essas mulheres, elas não são e não devem ser confundidas com as mulheres representadas aí no versículo 49. Olha o versículo 49 na sua Bíblia, o que diz: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia viam isso tudo de longe. Ou seja, as mulheres que são discípulas, que seguiam a Jesus, elas estavam seguindo de longe. Essas mulheres, retratadas aqui no versículo 27, elas são parte do mesmo grupo que gritaram: crucificam! Crucificam! Mas essas mulheres, elas mostram que não são pessoas com o mínimo de consciência moral. Ou seja, essa multidão que grita crucificam, em dado momento eles sabiam que estavam fazendo algo errado. Jesus então se escandaliza com essas mulheres porque agora elas estão chorando. E Jesus, no versículo 28, ele diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos. Perceba que Jesus, ele se escandaliza por essas mulheres porque elas não conseguem discernir ou sequer ter consciência do que é que está acontecendo ali. Você, hoje, pode estar aí sem ter o mínimo de noção do que é que nós estamos passando hoje, como nação, como igreja. Nós estamos, muitas vezes, presentes nos cultos, quando se é permitido reunir presencialmente, mas sem ter a menor noção do que seja a mensagem da cruz. Nós podemos conhecer sim a mensagem da cruz, sem ter o menor discernimento do que é que seja o seu significado real e verdadeiro. O versículo 31, Jesus ele diz: pois se fazem isso com a lenha verde, que farão então com a lenha seca? O que é que Jesus está querendo dizer? Quais são os tipos de galho apropriado para se fazer uma fogueira? Galho seco. Jesus se identifica então com um galho verde, ou seja, se eles estão usando os galhos verdes, você acha que eles vão poupar os galhos secos?
Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo para elas: o que está acontecendo aqui diz respeito a vocês. E hoje, nós como leitores desse evangelho, nós temos que entender que esse cenário da crucificação diz respeito também a mim e a você. O terceiro grupo, então, é representado a partir do versículo 32. E levaram também com ele 2 criminosos para serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Esses 2 criminosos estão ali na direita e na esquerda, para representar que não existe inocentes do lado de Jesus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3 diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem queira a Deus. Meus irmãos, todos nós pecamos, o único inocente é Jesus Cristo. Me traz à memória uma frase muito conhecida do teólogo Sproul, que ele fala assim: pode coisas ruins acontecer a pessoas boas? Ele diz sim, mas isso só aconteceu uma vez na história, que foi Jesus sendo crucificado. Ou seja, ninguém é bom senão um, que é Deus, e o próprio Jesus fala isso ao jovem rico. O versículo 34 diz assim: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que eles fazem. Perdão, Senhor, a eles não têm noção do que eles estão fazendo. O capítulo 17 de Lucas mostra esse reflexo que precisa estar presente naqueles que dizem seguir a Jesus e que realmente tiveram um encontro real e transformador. O peso de perdão que nós recebemos da parte de Deus em Cristo, ele é tão esmagador, de tal maneira que não importa a ofensa que venham a cometer contra nós, à semelhança do nosso Senhor Jesus, seguindo os seus passos, temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Jesus está estendendo o perdão àqueles que estão estilhaçando a sua reputação. Jesus, ele perdoa aqueles que o ofendem, aqueles que o crucificam. Esse, então, é o cenário da crucificação de Cristo Jesus. Nós temos aqui pessoas que seguem Jesus por obrigação, representado por Simão. Nós temos pessoas que seguem Jesus sem nem ter consciência do que estão fazendo, representado por essas mulheres. E nós temos então aqui pessoas que ridicularizam, que zombam Jesus. Esses são os 3 grupos. Esse é o cenário da crucificação do nosso Senhor e Salvador. Amanhã eu gostaria de compartilhar com vocês, tendo como tema focando o olhar em Jesus. Nós vamos refletir nos versículos 35 ao 43 desse capítulo de Lucas. Que Deus em Cristo te abençoe, que nós possamos preparar os nossos corações para a sexta-feira da paixão, para essa Páscoa, para o domingo onde o nosso Senhor e Salvador ressurreto vence a morte e o pecado.